Ele começa a semana comentando o que de mais importante aconteceu nos bastidores da política do Piauí. Ele sempre vai lá, pesca aqueles assuntos mais polêmicos e, obviamente, aqueles mais importantes, aqueles que afetam diretamente a vida do teresinense ou do piauiense. Estou falando do Faro Fino. Não, você está querendo... Ali foi só uma passagem. Os Cavaleiros do Zodíaco foi só uma passagem ali, porque o Nenê quer insistir no negócio que não é desse jeito. Tá? Na verdade, a marca registrada e a marca de repercussão no Piauí toda é do nosso querido Tuxê! Daqui tem que trocar esse fone aqui do retorno, que essa pancada aí queimou, viu? Pode mandar logo trocar. Tássio Cruz, boa tarde, seja bem-vindo, prazer receber você aqui. Boa tarde, Douglas, boa tarde a todos. Boa tarde especial, Douglas, ao pessoal que nos acompanha ali na região da Nova Teresina, nossa querida Zona Norte. Grande abraço a todos. Mas diz que aí na região da Nova Teresina, eles tem um grupo ali pesado, né? Um grupo unido, que frequenta muito ali, né, Tássio? É, o pessoal gosta de uma mão de vaca, uma panelada no final de semana. Um abraço a todos. Pior não é nem gostar de mão de vaca, nem de panelada. Pior são as fotos, viu? É. Aí é que dá repercussão danada. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Tássio Cruz, nós trouxemos só uma pequena pitada do que disse a governadora Regina Souza sobre a crise no transporte público de Teresina. Mas além do já deu, o que é que disse mais a governadora, Tássio? Douglas, a gente conversou agora pela manhã com a governadora em um evento aqui na Zona Leste, junto a lideranças do Partido dos Trabalhadores, para estruturar o segundo turno da campanha. A gente vai discutir ao longo de todo o programa, mas ela se reuniu, como nós revelávamos, na sexta-feira com o prefeito da capital, o doutor Pessoa. E segundo a governadora, Douglas, a situação crítica enfrentada aqui em Teresina, né? Lembrando ao amigo de casa, estamos desde o início da pandemia, praticamente mais de 2 anos e meio, sem a integralidade do transporte aqui. Apesar de uma ordem de serviço estipular quantidades de veículos, essa ordem não é cumprida. Os terminais de integração estão fechados, os terminais de transbordo estão praticamente destruídos, em sua maioria pela cidade. E a governadora analisou esse cenário, Douglas, e disse que não dá mais, disse que chega. Uma capital do tamanho de Teresina, segundo a governadora Regina Souza, não pode ficar sem o transporte público. E a situação mais crítica, Douglas, segundo ela, a prefeitura não teria sequer um balanço de quanto o governo estadual deve repor, deve ressarcir o governo municipal de acordo com as gratuidades. Vamos ouvir o que ela disse, na volta a gente comenta essa grave situação do transporte coletivo aqui de Teresina. O transporte em Teresina não dá mais 2 anos que a gente tem que ajudar, que caminhar para a solução. E, como lá no começo, quando ele tomou posse, a gente teve uma discussão de qual é a despesa que o Estado dá para esse. Tem gratuidade de militares, por exemplo, precisa ter planilhas para a gente saber quanto é. Tem alunos que usam a rede normal de transporte, mas também nós temos transporte escolar. Então tem que ter uma planilha. Para isso a gente montou o grupo com 2 secretários de um lado e 2 secretários do outro. Aliás, um procurador e um secretário. Secretário de Governo Municipal Estadual, Procurador Municipal Estadual. E vão, essa semana, já começar a sentar para fazer planilhas, para verificar qual é, e o Estado não vai se furtar a colaborar com o que é a parte dele, para solucionar o problema, porque é impossível continuar uma capital como Teresina, quase 1 milhão de habitantes, sem transporte público. Doutor Pessoa, preste bem atenção. O senhor acabou de ouvir aí a governadora do estado do Piauí, Regina Souza. Não é, Tássio? Propondo uma reunião, propondo um encontro para tentar, com a secretária de governo do município, secretária de governo do estado, procuradoria-geral do município, procuradoria-geral do estado, para chegar a um consenso. Claro que é uma primeira conversa, isso depois tem que ser incluído o CETUT também, para chegar a um consenso, para tentar resolver. A governadora está se propondo a ajudar para resolver. Claro que aquilo que for necessário e que couber ao Estado, o Estado vai participar também, como já ajudou outras vezes. Agora, doutor Pessoa, não fique só olhando de longe, não, entendeu? Agora é hora do senhor ir para perto. Se o senhor estava só de longe, agora é hora do senhor ir para perto, Tássio. Para tentar resolver o problema, Tássio. Além, Douglas, dos 8 milhões que o Ministério do Desenvolvimento Regional mandou para a Prefeitura para custear a gratuidade dos idosos, o governo estadual está se dispondo
a custear a gratuidade dos estudantes da rede estadual, né, que possuem a gratuidade aqui na capital, também de servidores, né, como policiais militares e outros servidores estaduais que possuem a gratuidade, para que o Estado possa auxiliar a Prefeitura nesse entendimento. Mas como a governadora revelou, não foi apresentado, Douglas, nenhuma planilha para ela. Ela usou a palavra... Mas não tem... Nenhuma planilha, tem, né? Nenhum papel, Tássio. Não se tem nem a ideia de quanto que o Estado deve repassar para o município. E essa equipe foi montada, como a gente disse, com representantes das duas gestões, das procuradorias, tanto estadual quanto municipal, para tentar chegar em um denominador comum, né, Douglas? A gente vem debatendo muito essa situação do transporte e, pelo que a gente avalia e analisa de perto, Douglas, falta alguém para resolver. Alguém para chegar e decidir. Enquanto ficar esse lenga-lenga entre empresários, entre prefeitura, entre profissionais do transporte público, a situação não vai se resolver. E a governadora deixou bem claro que espera essa solução, porque o problema, Douglas, bateu lá no primeiro turno, no dia 2 de outubro, e vai ocorrer novamente no dia 30 de outubro. O governador Wellington Dias revelava que se encontrou com o ministro, presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e quer saber, Douglas, como vai ser a aplicação daquela legislação, daquela lei. Quer dizer, o senador eleito, Tássio, depois do primeiro turno, já conversou com o presidente do TSE, isso, né? Para decidir aquela lei que obriga os municípios a manterem ali o fluxo, né, a circulação de ônibus regularizado, para saber se ocorre em Teresina, e o PT pode até mesmo judicializar essa questão junto ao TRE e junto ao TSE, para que no dia 30 de outubro se tenha ônibus para a população votar no segundo turno. Ou seja, a situação está saindo da alçada do município e chegando até Brasília, um problema gravíssimo. A questão é a seguinte, a questão é que o problema ele começa a se agravar de tal forma e começa a ganhar tamanha dimensão que realmente chegou aí o ex-governador Wellington Dias, senador eleito pelo Piauí, no domingo, dia 2 de outubro, já conversou com o presidente do TSE, o PT pode judicializar, já tem aquela ação do deputado federal Merlong Solano junto ao TCE, e tem Sintetro pelo meio, e tem Setut também, chamar todo mundo, como eu já disse, para conversar agora com a participação da governadora Regina Souza, do governo do estado do Piauí, e resolver. Bom, mas agora mudar um pouco a chave, sair da crise do transporte público e vamos para a política efetiva. O Tássio também conversou com a governadora Regina Souza sobre o segundo turno e o trabalho que o PT tem feito aqui no Piauí para atingir aquela meta de aumentar os votos do ex-presidente Lula, Tássio. Isso mesmo, Douglas. A estratégia, né? Hoje houve esse encontro entre líderes, deputados, prefeitos, as lideranças do PT em um hotel aqui da Zona Leste, e a governadora fez uma análise interessante, Douglas. Ela dizia que a eleição do segundo turno é difícil porque é uma eleição solteira, entre aspas, ou seja, não tem aquele voto casado entre deputados, governo e presidente. Por isso é difícil. Vamos ouvir o que ela analisou do segundo turno. Que não, a gente tem que se mobilizar, que a gente sabe que todos os deputados já desmobilizaram seus equipamentos. Então, como é que a gente reconstrói alguma coisa? Claro que não precisa ter comitê, a sede do partido é referência, mas para material, a Nacional vai mandar, mas sempre é pouco. Então, a gente também tem que mobilizar aqui. E, principalmente, como ir buscar os votos que a gente pode ainda ampliar. Nós já fomos o campeão no país, né, de votação para o Lula, mas sempre tem mais votos. Nós temos, só em Teresina, nós temos quase 40 mil votos da Simone e do Ciro. Então, tem que ir atrás desses votos, assim como nos municípios. Em alguns estados do Brasil, nós temos aí uma eleição que é casada, né, porque tem segundo turno para governador. Então, nesses estados onde você tem segundo turno para governador, há uma motivação do eleitor ir, porque tem um governo do estado. No caso do Piauí, não. Nem uma amantezinha de longe tem, né? Imagina casado. Não tem nada. Só eleição mesmo para presidente da República. Não tem mais outra eleição. Você tem que sair de casa para votar. Branco. Você bota branco, nulo, Lula, Bolsonaro, Lula. Pronto. E aí, vai realmente dar mobilização. Por isso que o Tássio tocou no assunto, no início da conversa, da questão do transporte, porque para o PT é importante que haja o transporte disponível, porque o transporte público vai muito no perfil, né, Tássio? Isso. Dos eleitores do PT, e o que ocorre? Isso prejudicaria se tivesse uma redução significativa.
Não é nem redução significativa, não. É que domingo circulasse como um domingo normal, pronto. Bastava isso. Seria um prejuízo para o PT. E olha, Tássio, é o seguinte, o doutor Pessoa não brinque não, porque o PT vai até o final com essa questão, viu? É importante para eles. Um fato curioso, Douglas, que a governadora coloca, o cidadão que passa a semana inteira sendo humilhado, passando raiva para pegar o transporte público para ir para o trabalho. Eu pergunto a você acha que no domingo ele vai passar a mesma raiva para pegar o ônibus para ir trabalhar? Não vai. Então, por isso essa situação... Não, ele não vai pegar o mesmo... Se ele vai passar mais tempo. Mais tempo, porque o domingo tem menos ônibus. E um outro ponto interessante, que a governadora fala aí, só em Teresina, 40 mil votos para Tebet e Ciro. Bolsonaro, o Lula teve uma diferença na capital de 163 mil votos sobre o Bolsonaro. Com essa diferença, caso haja essa transferência, pode chegar a quase 200 mil votos de diferença aqui na capital. E como a gente já explicou, a expectativa da base é chegar a 80% de votos válidos no segundo turno. 40 mil não vai. 40 mil total não vai. Né? Mas a própria Simone Tebet já declarou apoio a Lula, o PDT de Ciro Gomes declarou apoio a Lula, o Ciro é que ficou um pouco para trás, não falou nem o nome do ex-presidente, enfim, mas tem um apoio oficial. Né? E aí também a mobilização no interior do estado para tentar fazer com que mesmo com essa eleição, digamos, como se a governadora solteira, essa eleição solteira, que haja esse engajamento, o PT quer esse engajamento, assim como também, porque a gente observa, Tássio, que os eleitores bolsonaristas são engajados, né? Eles têm um engajamento no sentido de rede social, de colocar adesivo nos carros, de fazer bandeiraço, de fazer eventos. Aliás, falar nisso, nós vamos comentar daqui a pouco, na próxima sexta, nós teremos a primeira-dama do país, dona Michele Bolsonaro, em Teresina, na sexta-feira, e sábado, o presidente Bolsonaro em Teresina. Então é um evento... dose dupla, né? Sexta-feira, dona Michele Bolsonaro, e no sábado, o presidente Bolsonaro em Teresina. Os detalhes, já a cobertura completa, com todos os detalhes. Política do dia, Tássio, daqui a pouco. Vamos falar, Douglas, sobre o governador eleito, Rafael Fonteles, que fez duras críticas aos ataques xenófobos proferidos contra nordestinos. Sábado foi o dia do nordestino e o governador eleito, Rafael Fonteles, faz duras críticas a esses ataques de pessoas, né, eleitores do Sudeste contra eleitores nordestinos. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Isso é uma falta de vergonha, né? Olha, porque tá aí, essa ação do TSE, do STF, em relação a esses ataques contra a democracia, pedindo prisão dos participantes, e eu pedi prisão desse pessoal também, viu, Tássio? É lamentável. Quando você começar a fazer isso, começa a diminuir, começa a parar, não é? Começa a parar. Daqui a pouco, meu amigo, obrigado. Até já. Até já. Tássio, volta pra casa. Pelo amor de Deus. Porra.